Salve, salve, viajante do fantástico mundo da química, o Perdiga, aqui do canal Química Completa. Hoje vai te ensinar a fazer uma pilha bem simples, utilizando apenas limão, moedinhas de cobre e pedacinhos de zinco, claro, além de fiozinhos que você vai desencapar. Você vai construir a pilha mais simples que existe, exatamente. O que são pilhas? Perceba que pilhas são materiais que podem produzir a corrente elétrica através de reações químicas. São reações químicas espontâneas de produção de corrente elétrica. É isso que a gente vai fazer hoje. E aí, o que acontece? Eu trouxe aqui um materialzinho que eu peguei lá do quarto da minha filha. A gente liga, quando fica tudo escuro à noite, ela vê esses pontinhos de luz ligados. O que a gente vai fazer? Eu vou tentar, com a pilha de limão, fazer isso aqui acender, obviamente sem essas pilhas, tá certo? E é claro, como é época de Natal, a gente vai enfeitar a nossa arvorezinha de Natal. Como é que isso é feito? Olha, você vai pegar o limão, tá? Pode ser algum desses limõezinhos aqui. Você vai fazer um furinho no limão com a faca, 2 furinhos no limão. E aí, o que você vai fazer? Em um dos lados você vai colocar a moedinha de cobre, no outro lado você vai colocar um pedacinho de zinco. Percebe que esse zinco, eu comprei ele em ferro velho, custou R$4 o quilo, é uma lâmina enorme de zinco que eu cortei ela e vou usar esse pedacinho. Agora, você também pode utilizar, ao invés do zinco, você pode utilizar um parafuso de zinco ou um clips também, tudo bem que vai dar certo do mesmo jeito. E aí veja só, no momento que a gente coloca a moedinha de cobre e o zinco no limão, já está feita a nossa pilha. Como assim está feita a nossa pilha? Vamos lá. Eu vou utilizar aqui esse aparelho, onde esse aparelho dá para a gente medir a diferença de potencial que há quando a gente conecta o pedaço de zinco com o pedaço de cobre. E aí? Dá para você perceber? Olha só. Chegando aí em 0,8, né? Esse aparelho aqui, ele é um multímetro, mas na posição que ele está, né, como eu estou medindo aqui, ó, percebe o Vzinho? Eu estou medindo a voltagem, portanto eu estou utilizando do multímetro o que a gente chama o medidor de voltagem, por isso que eu posso chamar de voltímetro. Então veja só, nesse momento aqui na pilha, quando você coloca o limão, moeda de cobre, moeda de zinco, você consegue fazer uma reação química com produção de corrente elétrica. Como assim? Os metais, eles têm capacidades diferentes de se oxidar. No fantástico mundo da química, essa capacidade de oxidar chama-se potencial padrão de oxidação. Acontece que o zinco tem um potencial padrão de oxidação maior do que o cobre. E oxidação no fantástico mundo da química é perder elétrons. Então, quando você faz uma associação entre o cobre e o zinco, utilizando um meio eletrolítico que vai ser o limão, você permite a passagem de corrente elétrica na solução. E aí, o zinco, como ele tem uma capacidade de se oxidar maior do que o cobre, ele se oxida. Ao se oxidar, ele transfere elétrons para o meio, enquanto que no eletrodo que a gente chama na moedinha de cobre, iria ocorrer a redução do cobre se no meio, na solução aqui, tivesse íons cobre, como não tem, como você tem uma solução um pouco ácida, o que vai acontecer? Os cátions H+, eles vão se reduzir aqui pontualmente no eletrodo de cobre. E aí você vai ter uma reação de oxirredução. Percebe que a diferença desses materiais de se oxidarem, acarretam entre eles o que a gente chama de diferença de potencial. Essa diferença de potencial medida aqui, então um total de quanto? 0,9 volts. Percebe o seguinte, fizemos então uma pilha. Pilha que, por sinal, ela foi descoberta há um tempão atrás por Luigi Galvani. Percebe que o Galvani, ele trabalhando em seu laboratório, ele consegue acidentalmente encostar em uma pata de rã arrancada, um pedacinho de bisturi. E aí ele nota que a pata da rã, ela mexe quando ele toca a arrancada. E ele começa a perceber que há algo, não é, em comum entre a matéria orgânica e os metais.
Ou seja, hoje a gente sabe que pulsos elétricos percorreram os tecidos nervosos e aí a patinha da rã mexeu. Posteriormente, o Alessandro volta. Ele consegue perceber que, na verdade, aquilo que aconteceu com o Luigi Galvani é relativo a associações de diferentes metais. E aí ele constrói a primeira pilha, que foi a bateria de volta, onde ele coloca aí, ó, lâmina, zinco, cobre, entre elas o algodão embebecido com ácido, e ele consegue fazer a primeira bateria. Posteriormente o Daniel faz de verdade a primeira pilha, que foi exatamente zinco e cobre. Mas o que a gente vai fazer? Para acender essa lumináriazinha, uma pilha não vai ser suficiente. E o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma associação em série de pilhas. A gente soma a diferença de potencial de cada uma dessas pilhas. Então, como é que a gente vai fazer para realizar a nossa associação em série? Essa primeira pilha a gente vai conectar com o fiozinho para a condução da corrente elétrica. Então, o que a gente vai fazer? Zinco, cobre e zinco, a gente vai, ó, enfiar aqui no buraquinho. E assim a gente vai fazer uma associação dessas pilhas em série. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. A jingle bell swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell. Pronto. Está feita a nossa associação em série. Temos um total aqui de 4 limões, né? 4 pilhas associadas em série. Vamos tentar agora perceber a diferença de potencial gerada por essas 4 pilhas associadas em série. Vamos lá, aqui, conectando aqui. Tivemos um total de 2.8, 2.9 volts. Tudo bem? E aí, agora é o seguinte, a hora da verdade. Será que conseguiremos então acender a nossa lumináriazinha? Vamos tirar a pilha. A gente retira a pilha. E agora, em clima de Natal, né? Vamos lá. Em clima de Natal. Uau, hora da verdade. Olha só, polo positivo e polo negativo. E aí? Percebeu? Bom, dá pra gente ver bem clarinho. Eu vou apagar a luz para ver se a gente consegue enxergar melhor, tá certo? Olha lá. Acende, para. Acendeu, apagou. Acendeu, apagou. Não? Eu apaguei aqui para ver se você consegue enxergar com maior nitidez, tá certo? Porque a luz realmente ela é bem fraquinha. Consegue ver agora? Aqui, ó. Olha lá. Bem clarinho acendendo. Consegue ver agora? Não? Espera aí, deixa eu apagar tudo. Blackout. E agora? Consegue perceber? Oh! Olha lá, ó. Ligo, desligo, ligo, desligo. Experimento bastante interessante para você fazer para o seu professor de química. Olha lá. Experimento muito bacana para você reproduzir. Percebe, ó? Acendo, tiro. Conecto, tiro. Conecto, tiro. Conecto, tiro. Então, note que devido ao fato de a pilha aqui ser bem fraquinha,
você não consegue perceber com grande, né, intensidade. Se o ambiente estiver muito luminoso, você não consegue perceber, mas apagando a luz você conseguiu, né? Você viu, né? Vale um like, vale um joinha, vale você divulgar para os seus amigos. Você vai fazer isso aqui na Feira de Ciências, você vai encantar seu professor de Química e seu professor de Física. Afinal de contas, você fez uma experiência reproduzida cerca de 200 anos atrás por Daniel, não é? A pilha de zinco e cobre, tudo bem? Só um detalhezinho de operacional, se você for fazer, vale a pena você antes limpar a moedinha de cobre. Você vai limpar a moedinha de cobre colocando ela no vinagre. Você pega um pouquinho de vinagre, coloca, você vai limpar a moedinha de cobre, assim como é interessante você limpar ou seu parafuso, se você fizer com parafuso, ou você limpar as lâminazinhas de zinco, para você tirar os óxidos que ficam ao redor, para você ter uma melhor condução da corrente elétrica. Então, está aberta a temporada de reaçõezinhas químicas envolvendo as pilhas. E aí, nos próximos vídeos, vamos ver o que vai acontecer. Foi bom estar com vocês, aproveitando para desejar para você um Feliz Natal e tudo de bom. E não esqueça, você é show!